essas ondas, né, que são sinais contínuos, né, eles têm infinitos valores, né? A gente pegar aqui, né, o vale aqui, o menor valor, né? Entre o menor valor e o maior valor tem infinitos valores aqui, ó, tá? Infinitos mesmo, tá? E é dessa forma que um computador precisa enviar as informações através de um cabo, tá? Ou pelo ar, tá? Então esse processamento que ele faz, né, de pegar uma sequência de bits, né, fazer uma codificação para gerar, né, uma outra sequência de bits que favoreça, né, a transmissão, e depois pegar essa sequência de bits e transformar em um sinal, né, uma corrente, um sinal de onda, né, ou eletromagnético ou por corrente analógico, né? Esse processo de transformação de binário para analógico é chamado de modulação, tá? Então é isso que um computador faz para conseguir transmitir informação de um ponto A para um ponto B, tá? E o que a gente, né, tem hoje, né, em termos de tecnologia, né, são basicamente aí 3 formas de enviar esses sinais, tá? Uma é você definir, né, um sinal por amplitude, ou seja, se tiver, né, se chegar um sinal positivo alto, né, um sinal elétrico ou uma onda eletromagnética alta, né, é 1, né? Se não chegar, é 0. Aliás, isso, é 0, tá? Então, se você tem uma onda, tá, você tem bit 1, né, simbolizado por bit 1. Se você não tem onda, você tem simbolizado por bit 0, certo? Uma outra forma é por fase, né? A por fase, isso aqui é simples, né, pessoal? Deixa eu só comentar mais um pouquinho aqui. É que assim, né, ó, quando a gente fala em amplitude, né, a gente está falando em a distância aqui, né, ó, do pico para o vale, né, no eixo Y, tá? Beleza? Então a gente está falando disso aqui, né, ó, de oscilação. Houve oscilação, você tem amplitude, né? Ó. Não houve oscilação, tá? Ó, você não tem amplitude. Então, nesse caso aqui, ó, nesse exemplo, né, de sinal aí por amplitude, você tem que sem amplitude sinal 0, com amplitude você tem sinal 1. Então acaba sendo uma transmissão, né, até simples para que o receptor consiga interpretar essas informações, tá? Outro tipo, vamos pular aqui para FSK. Um outro tipo é por frequência, tá? Se eu pegar, deixa eu pegar uma outra imagem aqui, ó. Se eu pegar essa imagem aqui, depois a gente volta lá, tá? Se eu pegar essa imagem aqui, ó, pegar do ponto inicial dessa onda até o ponto final dessa onda, o que eu tenho aqui, ó, a gente chama de período, né? A gente tem um período. Se nesse mesmo período, né, eu tiver a ocorrência de 2 ondas completas, eu estou falando que eu tenho uma frequência igual a 2, tá? Então, quando eu altero, né, a quantidade de ondas dentro do mesmo intervalo de tempo, eu estou alterando a frequência dessa onda, tá? Então, dessa forma, é possível simbolizar, né, que, por exemplo, se eu tiver uma frequência, né, igual a 1, ou seja, a onda ela se repete uma única vez dentro de um intervalo de tempo. Eu posso representar, por exemplo, isso como um sinal de bit 0. Quando eu tenho, né, ela se repetindo 2 vezes no mesmo intervalo de tempo, então eu posso interpretar que isso é um sinal de bit 1, tá?
Então, essa é uma forma de representação por frequência, né? A quantidade de vezes que a onda se repete dentro do mesmo intervalo de tempo, tá? Beleza? Por enquanto, tranquilo aí? No PSK, né, que a gente está falando aqui, né, já em uma outra técnica que é por fase, né? Essa onda aqui, ela é trocada, né? Ela é defasada, na verdade é trocada a fase desse sinal, tá? Então, ou seja, essa onda aqui, ó, né, essas duas ondas aqui, né, que simboliza o sinal zero, né, ela começa lá num sinal negativo, vai até o positivo e volta, faz duas vezes isso em um sinal iniciando e finalizando em um sinal negativo, né? Uma corrente, por exemplo, negativa, tá? Quando ela vai simbolizar o valor 1, ela troca a fase, ela passa, em vez de simbolizar, né, por um sinal no início de uma corrente negativa, ela passa a simbolizar o início de uma corrente positiva, tá? Então ela vem até aqui, ó, né? Ela faz esse movimento aqui, para simbolizar uma outra fase, né? Essa diferença aqui, ó, tá? A gente vai ver melhor depois no próximo slide. Isso aqui é uma defasagem, né? Então, ou seja, trocou, inverteu a posição da onda, né? Ó, quando é zero, ó, isso aqui é zero, né? Isso aqui é zero, mesma posição, e essas duas aqui são zero, né? Ó, parece uma só, mas não é, são duas, né? Ó, com a junção aqui, né? Tá? Quando é um, ó, tá? Ó, você tem uma defasagem, tá? Ó, certo? Você tem uma troca de fase, tá? Então, basicamente, a gente tem essas três técnicas aqui para envio de sinais, né? Uma por amplitude, né? Nesse exemplo aqui, ó, sem amplitude, aqui com uma amplitude, né? Poderia ser uma amplitude menor, tá? Isso aqui depende de como vai ser simbolizado, como que vai ser feita a sincronização entre os pontos da rede, tá? Por fase e por frequência, tá? Então cada método desse daqui representa um bit ou uma sequência de bits, tá? De forma analógica. Beleza até aí? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Pode continuar? Ó, eu comentei da técnica aqui, né, ó, de representação por fase, tá? Vamos comentar um pouquinho mais sobre ela, né? O que vocês devem entender aqui, tá? Quando você visualiza uma onda, tá? Essa onda completa, né, o ciclo inteiro dela, lá do início, né, até o fim, né, ela representa, né, um movimento de 360 graus, tá? Então, se ela iniciasse nesse ponto mais alto, por exemplo, ela iria ter um movimento de 360 graus, porque ela viria até o ponto mais alto novamente, tá? Eu coloquei aqui um... Pera lá. Fiz um exemplo aqui, ó, tá? Justamente para mostrar isso aqui. Essa ferramenta aqui, tá, pessoal? Até comentei com o professor Kleber. Eu estava atrás de uma ferramenta para facilitar, né, como explicar essa parte de ondas para vocês, porque quando entra em QAM vira uma confusão, né? Eu acho que vocês devem ter notado isso aí. E por enquanto é muito simples, né? Mas depois começa a ficar meio bolada a coisa. Então eu achei essa ferramenta, ela chama GeoGebra. Vou baixar aqui, ó. Tá, ó, GeoGebra, tá? Beleza? Quem quiser fazer o download aí, tem para Linux, tem para Windows,
ela não é difícil de usar, tá? E dá para representar bastante coisa nela. Então aqui, ó, por exemplo, se eu quiser representar, né, uma defasagem aqui, né, ó, dessa onda, né? Ricardo, para compartilhar. Pai, eu compartilhei tela toda, não foi não? Então agora parece que não está mais compartilhado. Tava compartilhado antes ou eu achei que eu compartilhei e não compartilhei? Estava compartilhado já o GeoGebra. Ele iniciou e encerrou agora. Ué? Agora tá indo. Agora foi. Apareceu aí? Tá aqui, GeoGebra. Ah, beleza. Ó, o nome dele, tal, desse programa é GeoGebra, tá? Bem legal esse programinha aí, tá? Então aqui, ó, eu tenho um círculo, tá? Que eu consigo representar através desse círculo uma onda inteira, né? Eu não consegui encontrar uma forma muito simples de zerar o valor de alfa aqui, né? Eu encontrei até, mas eu tenho que começar a passar muita informação aqui, então não vou fazer isso, tá? Mas se eu quiser, por exemplo, né, ó, vamos tentar aproximar aqui, ó. Faz de conta que é 45 graus aqui, tá? E eu quiser uma onda, né, com início, né, com defasagem de 45 graus, né, ela vai ter esse comportamento aí, né, ó. Ela vai ser traçada. Infelizmente, esse aqui ela não continua a partir do 360 graus aqui. Mas dá pra gente já ter uma noção, né, ó, que ela vai iniciar, ela vai começar aqui de novo, tá? Que ela vai iniciar aqui, né, ó, e vai ter esse comportamento aqui, ó, até chegar no ponto que ela começa a se repetir, tá? Uma onda dessa, ela tá com defasagem de 45 graus. Por quê? Porque aqui no eixo 1x, né, eu tenho aqui 90 graus, né, ó, π sobre 2, e eu tenho 45 graus aqui, ó, tá? Então, para essa onda aqui, né, com o eixo Y aqui, né, ó, representando voltagem, né, eu tenho uma defasagem de 45 graus para na hora da leitura, né, do receptor, ele entender que sinal que é esse que está chegando e qual é a sequência de bits que ele pode representar, tá? Então, eu tenho, acho que o importante que vocês entendam, né, a princípio, é que uma onda, né, ela é representada por 360 graus. Por que é importante entender isso? Para entender que é AM, tá? Porque se não entender isso, fica mais confuso entender o que é AM, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Ué. Ele dá uns pau, tá? Aqui dá uns pau nervoso. Por exemplo, aqui no Linux, eu não sei se alguém de vocês for instalar. No meu, se eu clicar nesse botãozinho aqui que define algumas funcionalidades, ele trava, então nem vou clicar, tá? Ele tem uns pau meio louco aí. Então aqui é o seguinte, pessoal, eu tinha passado para vocês, né? Se a gente voltar aqui, ó, no slide, eu tenho o QAM aqui que eu passei para vocês, que é o QAM16, né? O que é o QAM16? O QAM16, ele tem
ele trabalha aí para cada onda, né, simbolizar 4 bits, tá? Por que 16? Porque ele consegue simbolizar 16 sequências aí de bits, certo? Aqui eu tenho um QAM de 32, tá? Tem de 64, tem de 128, tá? De 256 e aí vai, tá? Tem outros QAMs, tá? O máximo que eu acho que a gente vai chegar é nesse 32, não sei se depois eu vou pensar se eu passo de 64, porque assim gera mais ondas, né? Então começa a ficar a coisa mais embolada ainda, e fazer isso na mão é realmente bem chato, tá? Então o que eu tenho aqui, né? Nessa constelação de 32 combinações, tá? Eu consigo simbolizar cada ponto desse daqui em uma onda, né? Em um símbolo com uma defasagem diferente, tá? Vamos, por exemplo, deixa eu tirar esses pontos aqui. Vamos, por exemplo, simbolizar, tá? Esse ponto aqui. Eu não deixei os valores para não... Coloquei uma outra aqui embaixo, tá? Para não ficar mais embolado ainda. Mas vamos simbolizar, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Isso aqui serve, tá, pessoal? Para QAM de 4, de 8, 16, 32, 64, qualquer QAM, tá? Então vamos simbolizar esse ponto aqui. Primeiro, o que vocês precisam encontrar? Vocês precisam encontrar a circunferência que faz parte, que esses pontos fazem parte, né, que essa onda aqui, ó, né, para simbolizar o ponto, caminhe os 360 graus, como eu fiz no exemplo anterior, tá? Então, se a gente pensar nesse ponto aqui, ó, né, eu vou ter uma amplitude máxima aqui, ó, nesse outro ponto da reta Y aqui, tá? Então, se eu pegar traçar uma linha, né, aqui, ó, eu tenho minha amplitude máxima, tá, ó, nesse ponto aqui, ó, que bate com essa função aqui, né, ó. Essa função aqui eu coloquei justamente para simbolizar essa circunferência aqui que representa esses 4 pontos, tá? Se eu colocar uma outra linha, aqui não tá meia boca, né, mas tá tão alinhadinho assim, tá bom, né? Então eu tenho aqui, ó, né, essas duas linhas aqui simbolizando o mínimo, né, ó, e o máximo de amplitude que eu tenho dessa onda azul, tá bom? Beleza, até aí tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar uma linha agora para a gente conseguir representar exatamente esse ponto aqui, tá? Para representar o ponto, eu vou até ele, certo? Observa que de cara eu já pego não só ele, mas eu pego 6 pontos, né? De circunferências diferentes, tá? De 3 circunferências diferentes, certo? O que significa isso? Significa que eu tenho para essa circunferência do meio, né, essa mínima desse ponto aqui, né, que eu estou falando, tá? Esse ponto aqui, ó, né, essa defasagem aqui, ó, tá? Esse ponto R que representa esse ponto, aliás, esse ponto da constelação aqui de 32 QAM, né? Por que esse ponto aqui? Ó, lá de novo naquele exemplo que eu tinha falado, que eu tinha mostrado anteriormente, né? A gente tem aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, aqui eu tenho π sobre 2, então eu tenho de 0 a 90 graus, certo? 45 graus, ó, defasagem de 45 graus, né, é representada com
o início da onda nesse ponto aqui que é de 45 graus. Lógico que no meu caso aqui não ficou exatamente 45 graus que eu estou fazendo no zóio aqui, né? Mas já dá para notar que a defasagem dessa onda para representar esse ponto de 45 graus, o início é aqui. Aí ela vai até aonde? Até ela começar a se repetir. Então ela vem. Observa que aqui eu tenho a linha, tá? Ó. Chego aqui em 360 graus, né? E vou mais 45, avanço mais 45. Então é exatamente nesse ponto aqui, ó, nessa intersecção, tá? Então esse sinal aqui, ó, o início em R e o final aqui, ó. Deixa eu inserir um outro ponto aqui. E um final em S, tá? Ele simboliza esse ponto da constelação que é igual a sequência aí de 00011, tá? Então se eu fosse representar, né, se eu pegar uma sequência de bits e chegar nessa sequência de bits e representar essa sequência em uma onda, tá? Em um sinal, eu vou representar exatamente com essa onda aqui, a menor das ondas, né? Com essa amplitude menor, nesse caso da constelação, tá? Com a defasagem de 45 graus. Entenderam isso aí? Felipe, é assim, ó. Não é que cada grau decide a defasagem, tá? Na verdade, se você for procurar, né, na literatura representações, né, de 32 ou de 64, algumas coisas, né, algumas constelações, você pode encontrar constelações de 32 QAM, por exemplo, diferente, que não representa exatamente essa constelação aqui. Então existe constelação retangular, constelação circular, tá? Cada uma tem seus pontos positivos e negativos, tá? Então existem, isso é tema de pesquisa, tá? Para verificar, por exemplo, né? Eu quero um QAM de 32, né? E através de fórmulas matemáticas, tá? Você chega nessa matriz aqui, né? Nessa constelação, tá? De representação de 32, de QAM de 32, né? E através de fórmulas matemáticas você consegue chegar em outras constelações, às vezes mais eficientes, né? Então, por exemplo, essa sequência 00011 poderia ser representada com uma outra onda, tá? Se fosse utilizada uma constelação diferente. Mas aí depende da comunicação entre o emissor e o receptor, tá? No momento que que vai estabelecer uma comunicação, que vai iniciar o processo de transferência de dados de um ponto para o outro, né? É feito justamente essa sincronização entre os pontos, justamente para definir quais padrões que vão ser utilizados, tá? Entendeu? Pessoal, do resto aí tranquilo? Estão conseguindo entender? Então é o seguinte, ó, a partir daqui a gente consegue já traçar as outras defasagens, né? Aí é só marcar, né? Ó. Por exemplo, defasagem de 45, defasagem de 135, que é 90 mais 45, é esse ponto aqui, né? Que vai até esse ponto aqui, tá? Depois a defasagem, né, ó, deixa eu marcar aqui, deixa eu colocar uma linha aqui.
Opa, sabia que ia marcar aqui. Então eu tenho aqui, ó, defasagem aqui, né, ó, de 180 mais 45, 225, que vai de V aí até ô Jesus, que vai até o W, né, ó, e depois a defasagem de 270 mais 45, que vai dar 315, né, que é desse ponto aqui até esse ponto aqui, tá? Ou seja, aqui a gente conseguiu já encontrar os símbolos que representam essa onda, né, ó. Então aqui a gente já encontra, né, ó, de R até S, né, que é representado por 0,0011, tá pequenininho aqui, né, ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó, não sei se vai dar pra ver aí. Então de R, né, até S aqui, que é representado aqui pelo símbolo 00011, né, depois de T até U, né, que é representado por tudo zero, né, uma sequência de 5 bits 0, tá, e assim por diante, né, ó, o ponto de V, né, até W, né, que é o 01101. E esse ponto aqui, que é o 11100, que é de Z até A, tá? Que é interessante observar aqui, tá? Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, os outros pontos agora, só que com em outras ondas, né, ó. Então se eu tenho aqui, ó, esse ainda em 45 graus, ó, vamos pegar nesse aqui mesmo, nessa linha aqui, porque senão vai embolar mais linha ainda, né. Se eu tenho aqui, ó, aqui eu tinha 45 graus, aqui eu vou ter um grau menor, né, sei lá, em torno de 25 graus, mais ou menos, né, e vou ter um ponto nessa onda aqui, ó, tal, que é representado por essa circunferência, né, ó, que é a onda laranjada, tá, eu vou ter um ponto aqui, ó, certo? Eu vou ter um ponto aqui. Então vou ter um ponto aqui na laranjada, vou ter um ponto aqui, ó, na marrom, tá? Vou ter um ponto na roxa. Deixa eu ver se eu consigo. Tá ficando pesado o negócio aqui, pera aí. Não vai. Aqui, bom. Travou. Vou ter um ponto aqui nessa mais preta aí, né, ó, e no E, certo? Então, eu tenho esses pontos aí. Agora, nota o seguinte, né, ó, que pela amplitude ainda é possível, né, a gente definir
qual símbolo representa determinado ponto, tá? Mas aqui nessa situação, tá? Se a gente pegar aqui, ó, pelo início da defasagem, elas são muito parecidas, mas muito parecidas aqui, elas estão muito próximas, tá? Se a gente começar a aumentar o número de pontos aqui, tá? Ó, a gente começar, eu quero representar em uma única onda, né? Uma maravilha isso, né? Aqui uma única onda eu represento 5 bits, mas pô, se eu conseguisse representar em uma única onda 10 bits, seria o dobro, né, de informação que eu consigo enviar, né, com a mesma onda, né, com a mesma taxa de transferência em termos de sinal, né, de onda eletromagnética ou de sinal elétrico, tá? Acontece que esses círculos que representam essas ondas, eles iriam se aproximar, ou seja, a amplitude aqui, ó, ia começar a ficar muito próxima uma da outra, tá? E além desse problema que a gente encontra aqui, ó, tá? De um ponto de início muito próximo, a gente teria, né, de uma defasagem muito próxima, né, nesse caso, a gente teria aqui também um problema de amplitude, tá? O que acontece nesse caso? Acontece nesse caso que o receptor ele pode começar a se enganar, né? Ele vai achar que, por exemplo, você enviou esse sinal da onda roxa, enquanto na verdade você enviou, né, o sinal da onda, sei lá que cor que é essa daqui, sei lá, um petróleo, não sei, né? E ele pode cometer erros, né? A partir dessa hora, o que acontece? Acontece que o seu receptor vai começar a receber informação errada, né? Vai começar a descartar informações, começar a chegar informações incompletas, ele vai ter que pedir reenvio dessas informações, ou seja, vai aumentar a taxa de erro na transmissão dessa comunicação, tá? O que os roteadores hoje, né, eles fazem é trabalhar com QAM, né, com sinais de QAM, né, com constelações diferentes, né? Então ele se ajusta dependendo da sua posição e da qualidade do sinal que ele diagnostica, né? Então se ele perceber, né, que trabalhando com um QAM de 32 começou a dar erro, né, começou um reenvio, uma retransmissão de dados, né, constante, né, com muita frequência, né, a taxa de erro dessa comunicação aumentou, ele passa a trabalhar com QAM de 16. Por quê? Porque aí ele diminui a quantidade de ondas, né, aumenta o espaço, né, entre as ondas, principalmente aqui quando a gente fala em amplitude, né, e diminui a probabilidade de erro dessa transmissão, tá? Então fica fácil entender, né, que quando você está perto do seu roteador sem fio, você tem uma transmissão, uma taxa de transmissão de dados maior do que quando você está mais longe, né, uma distância maior desse roteador sem fio. Por quê? Porque ele começa a ajustar para que as ondas não simbolizem sinais errados, né? Isso aí acontece por N motivos, né? Você tem interferências, né? Problemas de interferência, você tem problemas de atenuação, você tem vários problemas que essas ondas, na verdade, elas chegam no receptor não exatamente como elas foram enviadas, né? Então, quem recebe pode entender, né, interpretar essa informação de forma errada, e aí você tem um erro de transmissão, tá? Bom, a partir disso aqui, pessoal, é só ir traçando todas as outras defasagens, né? São muitos pontos aqui que a gente teria que... São 32
sequências de ondas aqui que a gente teria que traçar, então fica inviável eu fazer isso aqui com vocês agora, tá? Mas se vocês souberem fazer isso de uma única onda, vocês sabem automaticamente a fazer de todas elas, né? E aí vocês vão começar a perceber o problema que é tentar transferir, né, enviar muitos bits por um sinal analógico como esse. Fala, por que não aumenta a quantidade de bits, né? Não aumenta porque o meio é físico, né? Porque a comunicação é analógica. Então você tem esses problemas, né, do meio físico, né, que interferem nessa transmissão e que aumenta a taxa de erro, tá? Vocês conseguiram entender aí vocês conseguiram entender aí como encontrar a defasagem de uma onda no QAM? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu faça um exemplo? Pessoal, se tiver o microfone, você pode abrir que é o mesmo tempo. Eu vou fazer um aqui então, Gabriel. Vamos lá. Escolhe um ponto aqui, ó. Vamos ver, vou escolher um ponto aqui, ó, um ponto aleatório. Esse daqui, ó, tá? Ó, esse pontinho aqui que ele é representado pela sequência. Vocês não vão enxergar aí, mas eu falo, tá? Sequência 10110, tá? Primeira coisa, precisa saber de qual onda, né, que esse ponto aqui ele se refere, né? Então se eu pegar aqui, né, o círculo desse ponto, tá? Ó, a maior amplitude aqui, ó, é dessa onda marrom aqui, tá? Então eu tô na linha marrom, certo? Essa onda marrom que simboliza os pontos dessa circunferência aqui, né? Ó, que é esse único ponto aqui, tá? Esse ponto ele tá defasado aqui, ó, tá? Ó, em 180 mais 45 em 225 graus. Tá? Essa é a defasagem desse ponto. 225 graus, ó, se eu caminhar aqui, ó, tá, para encontrar 225 graus, eu tenho aqui, ó, 90, né, ó, 180, 245 vai dar por aqui, né, ó. Aliás, 225, desculpa, né, ó, 180 mais 45, 225. E eu tô na onda. Deixa eu selecionar aqui um ponto aqui. Eu tô na onda marrom, certo? Eu quero fazer a defasagem da onda marrom, né? Então 180 mais 45 que é por aqui, ó, alinhado com esse ponto que vai alinhar todos aqui, né? Eu tenho o ponto aqui, ó, tá? Como que eu simbolizo, né, esse ponto aqui, ó, né, que é essa sequência de 10110, né? Bom, ele vai ser simbolizado pela essa onda aqui, ó. Ela vai vir aqui, vem, até ela começar a se repetir, que é justamente aqui, né, ó. Justamente aqui, ou seja, o sinal é de F1 até G1, tá, ó. É isso aqui que é representado por essa sequência aqui de 10110, tá? Na verdade é fácil a gente até simbolizar, porque é só ir marcando tudo que vai atravessando aqui, e tanto na horizontal como na vertical, que você encontra todos os pontos aqui, né? Todas as defasagens, tá? Não é tão difícil assim, né? Entendeu aí, Gabriel? Vai, Felipe, vai ficar muito bagunçado, tá? Se a gente pegar sei lá, vamos pegar aqui
pegar alguma coisa aqui mais bagunçada aqui. Isso aqui são sinais, tá? Ó. Isso aqui são sinais, ó, que aqui tá muito junto, né? Então não dá pra perceber, mas aqui, ó. Ó. Isso aqui é um QAM de 8, né, ó. Tá? Aí ele fica assim, né, ó. Vem aqui um sinal que representa essa sequência de bits, né, ó. Chegou aqui, ó. Observa que... Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa... Aqui, daí. Então observa. Ixi Maria, o que eu fiz? Escaca. Vou voltar lá. Ó, observa que aqui, ó, né, você vê bem, ó, tá vendo? A defasagem, né? Ó. Você tem esse sinal que representa isso daqui, e de repente daqui o sinal cai e começa aqui de novo. Tá? Depois daqui ele poderia cair ou subir só um pouquinho, ou cair só um pouquinho. Então, cada sequência vai ser representada por um sinal desse. Né? Realmente fica uma bagunça. Tá? Ah, o Kleber já foi mais rápido que eu aí, achou um... Ah, eu mesmo. Entendeu aí? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se eu pedir de 64, então vocês já sabem fazer, né? Aí sim, hein? Vamos fazer o de 64, então. O que o Cleber mandou aqui, vamos ver. Aqui, ó, esse tá legal. Esse aqui é de 8 também, ó, que é M de 8. Ó. Então, ó, uma coisa interessante, tá, do QAM é que ele utiliza tanto o sinal, né, ele é diferenciado por amplitude, tá, como por fase, tá. Existem alguns que também conseguem representar por frequência, tá, mas basicamente aqui a gente vê bem fácil, né, ó, que a gente tem a representação por amplitude, né, e por fase, né, ó. Nesse caso aqui já dá pra ver, né, ó, que fase diferente, tá? Tem, Felipe, tem que é maior. Quer ver? Tem que AM. Tem uns malucos, quer ver? Vamos ver se eu acho um aqui. Ó, uma coisa interessante, tá? Isso aqui, vamos ver de quanto que é esse aí. Ixi, aqui tá pequeno, hein? Esse QAM aqui, eu não sei se eu vou, deixa eu ver se eu encontro outro maior. Isso aqui é um de 256, tá? Tem um aqui, ó,
de 4.996. Tá, vocês veem que é uma coisa absurda, né? Ele representa muitos bits, tá? Em um único sinal, né? Tem que fazer a conta aí. Mas aqui, ó, são 8 bits. Vixe, dá 8, 9, 10, 12 bits, é isso? Se eu não estou enganado, acho que 12 bits. Então, ele representa em uma única onda, né, uma sequência grande de bits, né, mas a similaridade de uma onda, né, de ondas, né, com pontos próximos, né, é muito grande, né, são muito parecidas, tá? Então isso aí gera problemas de erro de transmissão. No receptor, aqui na verdade mostra isso, mas está muito pequeno. No receptor, né, vamos ver se eu encontro uma coisa maior aqui. Ele trabalha como se fosse uma matriz, tá? O receptor ele vai recebendo os sinais que chegam, né? Calcula pelo QAM que está sendo utilizado e marca um ponto na matriz, tá? No caso, nos eixos X e Y, né? Para ver qual é a sequência de bits que aquela onda simboliza, tá? $12 bits, aí ó, acertei de cabeça. Mais alguma dúvida aí? Pessoal, basicamente, tá? Era isso aí que eu queria tratar com vocês. Não sei se o Kleber tem alguma coisa para acrescentar. Não, perfeito, Edgar. Uma coisa que é importante, se você aumenta a quantidade de opções de QAM, né? Quanto maior o número de QAM, mais preciso tem que ser o meio de transmissão, porque um sinal pode ser confundido com outro facilmente na hora da codificação. Então, esse problema, por exemplo, em meio de transmissão civil, é mais comum você ter confusões. E aí, isso realmente pode ser um problema. É isso aí mesmo. Com certeza é talvez o meio de transmissão aí mais problemático, né, que a gente tem hoje, né? Aqui a conexão sem fio ajuda muito, né, mas tem problemas aí de taxa de erro, né? Mesmo em transmissões sem fio, né, guiadas, né, a distância, dependendo de cada um dos meios de transmissão, ela pode inserir fatores que geram um problema, né? Então, cabos de cobre, você pode ter ruídos ou interferências externas que podem atrapalhar e deturpar um pouco o sinal. Então, quanto mais moderno é o QAM, né, assim, quanto mais símbolos ele consegue representar, talvez a distância você tem que, em geral, você tem que diminuir a distância, né? Mesmo a fibra ótica, ela tem problemas, né? Só que a fibra ótica, ela não trabalha dessa forma, né? Porque ela é um meio binário, né? Então aí você não usa modulação na fibra ótica. É tudo diferente. Você não transforma para sinal elétrico, né? Na fibra ótica você transforma para sinal luminoso. Agora, quando você transforma sinal digital, né, binário, para
analógica, de segurança, aí você vai ter esses problemas. Em geral, aí é cabo de cobre e meio eletromagnético, né? O espectro eletromagnético, os eletromagnéticos, que trabalham, que são ondas, né? Nesse caso, beleza? Pessoal, acho que é isso então, né? Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar, Kleber, aí você pode finalizar, senão acho que é isso, né? Vocês conseguem fazer atividade essa semana com essa explicação? Bom, pelo que eu vi, deve conseguir. Eu vou fazer a chamada então. Pode ser, Ricardo? Beleza. Vai lá. André. Vou voltar aqui na tela. André. Aí, André. Resultado. Brandon. Cauê. Felipe. Gabriel. Presente. Gustavo. Presente. Lorenzo. Não. Peraí, calma, Lorenzo. Igor. João Marcelo. Cauara. Lincoln. Lorenzo agora. Luan. Pedro. Roberto. Sabrina. Presente, professor. Sabrina estava aí. Stephanie. E Wilber. Roberto está presente, beleza. Tá bem, pessoal. Se não tiver nenhuma dúvida, por mim é só.